Olá, boa tarde. Ana Catarina André e Sara Capelo são jornalistas e escreveram o livro Peregrinos. Estão hoje connosco e já vamos conversar logo após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. Jesus não se mostra nos quadros ou nas fotografias das redes sociais, mas no rosto vivo dos que sofrem. Palavras de Francisco na missa do Domingo de Ramos. A liturgia do Domingo de Ramos começou no centro da Praça de São Pedro, no Vaticano, com o Papa a proceder à bênção dos ramos. Um dia em que a Igreja assinala também a Jornada Mundial da Juventude e que evoca a entrada triunfal de Cristo na cidade de Jerusalém, dias antes dos episódios da Paixão. Um acontecimento que o Papa recordou, chamando a atenção para a figura de Cristo, o sofredor da dor humana. Ma questo Gesù, che secondo le scritture entra proprio in quel modo nella città santa, non è un illuso che sparge illusioni, non è un profeta New Age, un venditore di fumo, tutt'altro, è un Messia ben determinato, con la fisionomia concreta del servo, il servo di Dio e dell'uomo che va alla passione. È il grande paziente del dolore umano. O Papa lembra que o acolhimento festivo contrasta com os acontecimentos que estão para vir. Um Cristo que devemos contemplar em rostos vivos e que não está nas pinturas ou nos vídeos. No. È presente in tanti nostri fratelli e sorelle che oggi patiscono sofferenze come lui. Soffrono per un lavoro da schiavi, soffrono per i drammi familiari, soffrono per le malattie, soffrono a causa delle guerre e del terrorismo, a causa degli interessi che muovono le armi e le fanno colpire. No final desta celebração, o Papa manifestou a sua proximidade para com as vítimas do recente atentado ocorrido na Suécia e também para com os cristãos coptas que, horas antes, no Egito, tinham pagado com a vida o facto de participarem nesta liturgia do Domingo de Ramos. Il Signore converta i cuori delle persone che seminano terrore, violenza e morte e anche il cuore di quelli che fanno e trafficano le armi. O Domingo de Ramos é, na Igreja Católica, a porta de entrada na Semana Santa que celebra os episódios da Paixão e Morte de Cristo. Neste dia de Jornada Mundial da Juventude, a Cruz das Jornadas foi entregue aos jovens panaminianos que em 2019 irão acolher os jovens de todo o mundo. Um sínodo para os jovens católicos, mas também para agnósticos e sem fé. Diz Francisco que vai ser assim o próximo sínodo dos bispos.
Na véspera da Jornada Mundial da Juventude, que a Igreja assinala no Domingo de Ramos, Francisco encontrou-se com os jovens de Roma na Basílica de Santa Maria Maior. Uma vigília de oração que era também de preparação para os 2 próximos grandes eventos que vão congregar os mais novos: o Sínodo dos Bispos e as Jornadas Mundiais da Juventude em 2019, no Panamá. Francisco lembrou que o próximo sínodo não é a pensar apenas nos jovens católicos. No, il sinodo è il sinodo per e di tutti i giovani. I giovani sono i protagonisti, ma anche i giovani che si sentono agnostici, sì. Anche i giovani che hanno la fede tiepida, sì. Anche i giovani allontanati dalla Chiesa, sì. Anche i giovani che, non so se qualcuno, ma magari ci sia qualcuno, i giovani che si sentono atei, sì. O Papa sublinhou que todos os jovens têm qualquer coisa a dizer aos outros, aos adultos, mas também aos padres, às irmãs, aos bispos e ao Papa. Francisco lembrava que o Sínodo e a Jornada Mundial da Juventude, marcada para o Panamá, deve potenciar uma afirmação dos jovens diante da Igreja e do mundo. Il Sinodo non è un parlatoio. La giornata non sarà un parlatoio, un circo, una cosa bella, una festa e poi ciao, mi sono dimenticato. No, concretezze. La vita a voi ci chiede concretezza. In questa cultura liquida ci vuole concretezza e la concretezza è la vocazione vostra. O tema do Sínodo dos Bispos, a decorrer em outubro de 2018, será a juventude, a fé e o discernimento vocacional. A Rádio Renascença festejou ontem 80 anos de vida e prepara um futuro em que o som também vai contar com a imagem. Agora o brinde aos 80 anos da Renascença, com todas as rádios do grupo aqui. Podem brindar, façam barulho, isto é rádio. Foi em festa e no estúdio que se brindou a 80 anos de história da Rádio Renascença. Uma rádio líder que, entretanto, cresceu e se reparte hoje em diversos canais. RFM, Mega Hits, Rádio Sim e Renascença definem o arco multimédia das rádios mais ouvidas no nosso país. E por estes estúdios, com caras muito novas, ainda há quem aqui trabalhe desde os dias em que a Renascença tinha apenas 20 anos. Eu trabalhei com o fundador, como o Sr. Lopes da Cruz, durante ainda alguns anos, pessoa de que recordo com muita saudade, porque era uma pessoa extraordinária. Entregava a cada um a sua missão e ele apenas estava ali para coordenar, para dirigir. E deixava trabalhar à vontade e principalmente apoiava todos aqueles que tinham novas ideias e queriam fazer da Renascença o que veio a ser esta grande estação de rádio. A festa é o sentimento de orgulho em integrar esta equipa que continua hoje a assegurar um património histórico de criatividade e de bons profissionais. É um dia sempre feliz, porque todos nós que trabalhamos nesta casa somos pessoas felizes porque temos a profissão de que gostamos e escolhemos, não acontece a toda a gente, e felizes porque de facto o ambiente destes 80 anos é de uma rádio que se renovou sempre, que tem outras rádios atrás, que tem a RFM, tem a Mega Hits, tem a Rádio Sim, e portanto a Renascença é muito mais que isso. E todo este conjunto faz um dia especial. O aniversário ficou gravado com uma placa alusiva, descerrada pelo Núncio Apostólico em Portugal e por Dom Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa, que tem dificuldade em imaginar a expressão da Igreja Católica no nosso país sem o contributo da Rádio Renascença. Eu nem consigo imaginar, porque como nós sabemos,
com tudo o que toca à religião e concretamente ao catolicismo em Portugal, é uma realidade que tem tantos estratos, tem tantas dimensões que nem todas elas são perceptíveis, mesmo às análises sociológicas, não é? Mas esta resiliência, como agora se diz, do catolicismo em Portugal, em termos de cultura, em termos de mundo-visão, em termos de perspectiva da vida e da morte, em termos de reação quase espontânea face aos acontecimentos que a população portuguesa manifesta, tudo isto é marca católica e grande parte desta marca passa certamente pela Rádio Renascença e pela audição da Rádio Renascença. E se nestes momentos a história é um património de que todos se orgulham, também não se esquece quem contribuiu para uma identidade de sucesso. E nunca é demais lembrar o fundador, Monsenhor Lopes da Cruz, o Cardeal Cerejeira, e todos aqueles que deram a vida e dão, os profissionais da Rádio Renascença, e evocava assim de imediato o Cono João Guiar, nestes últimos 10 anos, que liderou esta equipa. Aos 80 anos, o Grupo Renascença Multimédia lembrou o que tem de melhor, os seus profissionais, e distinguiu aqueles que há 25 anos ajudam a construir esta casa. Mas agora já se pensa no centenário e aí espera-se que a Renascença possa ser também televisão. É a Eclésia que não se ponha de fora, porque o que fizermos, da maneira como fizermos, será feito na parceria de todas as sinergias. Nós não temos meios, nem tempo, nem quadros que permitam desperdiçar a colaboração e a parceria de quem quer que seja, no respeito pelo carisma de cada um. Nós não queremos colocar tudo numa bimbi e fazer uma coisa nova, não, queremos otimizar aquilo que são as potencialidades de cada um, aquilo que já se faz, de maneira a que possamos ter outro produto presente nas plataformas diversas. E aquilo que a Eclésia, a Agência Eclésia, o site, a Renascença Vê Mais, tudo isto bem conjugado, se calhar não é preciso fazer muito mais para que um produto novo possa aparecer. 80 anos da Rádio Renascença, que hoje é o Grupo Renascença Multimédia. Uma família alargada, mas com a matriz e a identidade da primeira hora. Estes são temas que pode aprofundar em agência.eclésia.pt. Agora, Peregrinos, trata-se de um livro da autoria de duas jornalistas que estão hoje connosco, Ana Catarina André e Sara Capelo. Muito boa tarde. Obrigado então por estarem na companhia do programa Eclésia. São jornalistas da revista Sábado. Meteram mãos ao trabalho, escreveram este livro, Peregrinos. Porquê um trabalho como este? O que é que vos despertou a atenção para agarrarem na história daqueles que se metem ao caminho em direção a santuários marianos, grande parte deles em direção a Fátima? Aliás, o livro foca-se sobretudo nos peregrinos para Fátima, nos peregrinos que vão para Fátima. E aquilo que nós pensámos inicialmente é o que é que motiva estas pessoas. O livro partiu de uma conversa que nós estávamos a ter as duas e em que pensámos, estas pessoas partem porquê? Vão a Fátima porquê? E foi sobretudo por isso. Depois achámos que também era interessante juntar duas perspectivas um bocadinho diferentes. Tendo nós relações diferentes com a religião, esse poderia ser, de facto, um aspecto enriquecedor do livro. A Sara é agnóstica e eu sou católica. Muitas vezes conversávamos sobre estes temas e achámos que esta junção de olhares diferentes podia dar um resultado interessante para quem lê. A Sara tinha um maior distanciamento, então, em relação ao fenómeno. Em relação ao fenómeno e também em relação a Fátima. Eu nunca tinha ido a Fátima e, portanto, logo por aí percebe-se que tinha, de facto, um distanciamento muito grande em relação a... Distanciamento também, preconceito? Não, de todo. Não é preconceito. Aliás, a primeira vez que eu fui a Fátima foi na véspera do 12 para 13 de maio do ano passado e foi bastante tocante, mesmo nunca lá tendo estado e sendo agnóstica, estar lá na presença de tantas pessoas e partilhar com elas as histórias delas e perceber as histórias delas e o que as levava a ir lá foi bastante tocante, mesmo para alguém como eu, que é agnóstica e que nunca lá tinha estado. Este livro centra-se na história de alguém ou de algumas pessoas. O que é que nós encontramos no livro? Nós encontramos 13 retratos de pessoas muito diferentes com relações a Fátima. Temos desde pessoas que estão habituadas a ir a Fátima a pé desde quase pequenas, a ver os pais, não é? E temos outras pessoas que, não tendo uma relação muito forte com a religião,
vão a Fátima e encontram ali uma espécie de reduto quase da sua relação com o transcendente, desde um católico desiludido, como ele próprio se chama, até uma peregrinação com mais de 250 pessoas que partem do Estoril há mais de 20 anos. Sara, eu não pergunto se converteu no fim do livro, mas mudou a sua perspectiva em relação a este fenómeno? Em relação a este fenómeno, sim. É muito interessante perceber o que é que leva estas pessoas a peregrinar e a fazer estas peregrinações a Fátima. E as motivações são muito diferentes e, como jornalista, aprender sobre cada uma destas pessoas e perceber o que é que as motiva acaba também por fazer com que eu cresça de alguma forma. Portanto, aprendi bastante sobre o fenómeno e é muito interessante perceber quem são estas pessoas. E as histórias que nós temos aqui, as tais 13 histórias que nós temos, que depois são muito mais pessoas do que 13 pessoas, são muito diversas. Temos desde uma holandesa que veio viver para Portugal e sentiu a necessidade de ir a pé a Fátima sozinha para procurar alguma redenção em Maria, porque tinha feito um aborto e, sendo ela católica, ainda não estava bem resolvida com esta questão de ter feito um aborto. E caminhar até Fátima ajudou-a nesta perspectiva da redenção. Temos pais que fazem promessas pela saúde dos filhos, temos pessoas que só querem refletir e, portanto, caminham até Fátima porque precisam de ter uma reflexão depois de um ano mais complicado, e este caminho e falar com Deus ao longo de 5, 6, 7 dias tem-nos ajudado muito. E todas estas perspectivas, que eram perspectivas que eu de facto não tinha, ajudaram-me também a compreender melhor Fátima e o que é Fátima. Eu acho que uma das histórias que nós temos e que toca toda a gente é a história de um homem que percorre 300 km descalço. Ele vem de São João da Pesqueira, portanto lá no Douro, até Fátima, e faz isto há mais de 15 anos. Todos os anos ele vem descalço. As pessoas no caminho já o conhecem como o peregrino descalço. Lá vem o homem que vem descalço. E ele fez esta promessa num momento de desespero. O filho estava gravemente doente e ele não sabe muito bem explicar porque é que sofre e porque é que se submete àquela dor. Ainda assim diz que pediu e foi ouvido, e por isso é por isso que vai a Fátima. Fátima surge como elemento com grande poder de atração por parte dos peregrinos, no contexto português, não é? Mas peregrinos encontramos hoje também muitos a caminho de Santiago de Compostela, por exemplo, de outros locais. Há também o fenómeno dos jovens peregrinarem, não é? E aí há aqui uma linguagem que também diz às novas gerações, apesar de toda a parafernália de elementos eletrónicos, ou algo que poderia afastar desta questão de transcendente ou da fé, os jovens também começam a peregrinar. É verdade. Há uma expressão que eu acho muito bonita, do Marco Daniel, que é o diretor do Serviço de Estudos do Santuário, em que ele diz que o santuário é uma espécie de mar onde desaguam vários rios. E eu acho que é isso mesmo. São pessoas de todos os sítios, de todas as idades, com todos os backgrounds religiosos, que vão ali e que se juntam ali, às vezes no 12 de maio, outras vezes noutras alturas, mas que vêm ali na capelinha e na mensagem de Fátima, acho que sobretudo na mensagem de Fátima, um sentido para a vida e para o que procuram. Acho que é muito isso. E os jovens enquadram-se nesse perfil. Uma das histórias que nós contamos são de 2 jovens que, para se prepararem para casar, foram a Fátima a pé. E o relato deles é muito bonito, esta procura da fé antes do casamento. Até porque os dois tinham também relações diferentes com a própria religião. Ela muito mais católica, crente. Muito mais crente e praticante, e ele nem por isso. E, portanto, o caminho também serviu para eles se encontrarem na religião. O caminho faz todo sentido. Este espaço do caminhar, não estamos a falar ainda do chegar ao local, não é? Que é gratificante e tudo mais, mas a pessoa, o silêncio, o caminho, o encontrar-se consigo própria, o pensar-se, não é? É algo muito importante no ato de peregrinar.
Eu acho que a reflexão é essencial acho que a reflexão é essencial em relação a todos os peregrinos com quem nós falamos. No entanto, fiquei com a sensação que a chegada para eles é o mais importante. Eles dizem que quando começam a sentir o aproximar-se de Fátima, do santuário, todas as dores que tinham ao longo do caminho, dos tais dias em que caminharam, todos os problemas, de certa forma, há ali uma limpeza que surge com a aproximação a Fátima. Portanto, eu diria que a chegada, na maior parte dos casos, é muito mais importante até do que o caminho. Ainda assim, eu acho que há um fenómeno dos últimos anos, sobretudo aqui, talvez da região de Lisboa e do Sul, em que se valoriza o caminho pelo caminho. O padre Jorge Anselmo, que é uma das personagens deste livro, dizia que há coisas na nossa vida que precisam de muitos quilómetros para ficarem resolvidas. E muitas destas pessoas são exemplos disso, pessoas que vão para o caminho para decidirem se acabam com o casamento, por exemplo, pessoas que vão para o caminho porque não sabem muito bem o que fazer com as relações menos boas que têm lá em casa. Portanto, o caminho acaba por ser esta oportunidade de encontro consigo e com os outros também, mas sobretudo consigo. Muito bem, fica então informações preciosas acerca deste livro que agora vale a pena ver. Ele já está nas livrarias, é uma edição da responsabilidade também da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Fica o convite então para que as pessoas descubram a riqueza que está em cada peregrino nas suas histórias pessoais. Obrigado a ambas por terem estado hoje aqui connosco no nosso programa. Peregrinos, um livro que nos leva à descoberta de quem são estas pessoas que se metem ao caminho e que entregam a sua vida em forma de prece junto dos santos ou da evocação mariana da sua devoção. A terminar, eu recordo que mais logo podem ainda acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.